Assim sendo, a igreja também tem que ser da mesma forma. A igreja não pode ter um modelo pronto. A igreja não pode ser uma igreja que se paralisa diante de alguns fatos, diante de algumas circunstâncias, diante de algumas situações. Não, a igreja também não pode ser aquela que fica diante do modismo ou diante daquela imposição de que tudo tem que ser do jeito que é. Ela não pode se amedrontar e se acovardar. Ela precisa fazer a diferença onde ela se instala. Ela precisa fazer a diferença onde ela chega, aonde ela se coloca. Fazer a diferença não apenas em suas instalações e acomodações. Fazer a diferença não apenas na sua liturgia, no seu método de culto, na sua forma de adoração ou de celebração a Deus. Ela precisa fazer a diferença na sua mensagem e principalmente na sua essência, no seu modo de viver na terra. Eu não me refiro necessariamente à denominação que, como entidade organizada, aonde chega, dependendo de uma para outra, com mais ou menos estrutura, causa boa impressão ou uma reação de admiração nas pessoas. Não me refiro apenas à instituição, me refiro à personalidade espiritual que a igreja tem na terra. Ela precisa fazer a diferença. Sua mensagem tem que transformar vidas. Sua mensagem tem que converter almas. Sua mensagem tem que mudar o caráter do homem. Tem que santificar o homem. Tem que conduzi-lo a uma experiência de mudança de vida. Porque senão, esta igreja não estará cumprindo o seu propósito. Ela será igual a tantas que existem por aí em cada esquina. Será mais uma porta aberta onde se bate palma, onde se pula, onde se grita, onde se toca instrumentos e se diz glória a Deus, aleluia. Mas infelizmente um lugar onde se não tem essência, onde não se vive na realidade aquilo que se prega. A igreja precisa ser diferente. Nós temos que sair dessa rotina de ser mais um templo, mais uma porta aberta. Eu me lembro que quando eu cheguei para pastorear na cidade de Ubatuba, quando vim do Rio de Janeiro, uma pessoa passou na porta e gritou bem alto: mais uma igreja, para que mais uma igreja? E mesmo quando ela falava aquilo com tom de deboche, de escárnio, aquela palavra me fez perguntar para mim mesmo também: para que mais uma igreja? E quando começamos a trabalhar em Ubatuba, hoje eu vejo para que mais uma igreja? Por que Deus levou o Centro Evangelístico Internacional para Ubatuba? Casais que se reconciliaram, filhos que se reaproximaram de seus pais, casamentos que foram restaurados, homens e mulheres que foram salvos, transformados, pessoas que tiveram suas vidas renovadas, suas vidas restauradas. E hoje eu entendo que Deus tinha um propósito com aquela igreja, porque aquela igreja chegou ali para fazer a diferença, não apenas com a sua estrutura, não apenas com a sua acomodação e boa instalação, não, mas ela chegou ali para fazer a diferença por meio da sua vida, por meio da mensagem que é pregada, mas não só da mensagem que é pregada, da mensagem que é vivenciada por aqueles que ali estão. E hoje, muitas almas estão ali servindo ao Senhor, transformadas, abençoadas. E aí eu te pergunto também, para que mais uma igreja? Vale do Paraíba, Taubaté, são tantas portas abertas, tantas denominações. Eu vi aí pelo rádio e também pela mídia em geral, que existe igreja para todo gosto, para todas as formas. E nós não estamos chegando aqui para posar de melhores, para posar de bons. Não, nós estamos chegando aqui para fazer a diferença, para somar com aqueles que querem alcançar vidas, para somar com aqueles que querem salvar almas, para agregar forças, para fortalecer o reino de Deus nesta cidade, para alcançar aqueles que talvez ainda não foram alcançados por estas denominações que aí já estão fazendo diferença, porque talvez essas pessoas estão procurando, precisando encontrar alguém que os toque, uma palavra que os alcance, que ainda não foi encontrado. Mas queridos, iremos alcançar esse nosso propósito de fazer essa diferença se nós, por exemplo, vivermos a experiência desta menina. Você conhece a passagem, não requer tanta narrativa, não requer tanta introdução, não requer tanta explicação para falar a respeito desta história, porque, por incrível que pareça, quem é crente pelo menos há um ano já deve ter ouvido essa mensagem 5 vezes ou 10. Quem é crente há 10, há 20, há 30, então, meu Deus,
já sabe até o nome da menina. E olha que nem escrito aqui está, não é verdade? Mas olha que coisa interessante, essa garota ela foi raptada da casa de seus pais, da sua terra de origem, foi levada contra a sua vontade, em condição de escrava, para trabalhar na casa de um homem famoso no seu país, um homem querido, prestigiado, da alta sociedade. A Bíblia diz que ele era herói de guerra, certamente as suas insígnias, né, como homem valoroso no seu estado, como chefe que era do exército do rei da Síria, com certeza chegava até constranger quem olhava para ele de ver tantas honrarias, e talvez ele gerava até uma certa intimidação de ele chegava, pela sua posição militar, ou quem sabe até mesmo a condição de chefe de estado em alguns momentos em que ele representava o rei. Mas queridos, este homem, no momento de êxito da sua batalha pessoal, como homem de guerra, ele rapta essa menina, traz para a sua casa, porém, tudo aquilo que ele aparentava lá fora, ele na realidade não era. Naamã, diz a palavra do Senhor, que apesar de valoroso, um homem de bem, um homem correto, um homem direito, um homem de caráter, quem sabe pagava suas contas em dia, quem sabe era uma pessoa que respeitava a sua esposa, respeitava seus filhos, era um homem fiel e leal, né? Um homem que tinha crédito na praça, não é verdade? Um homem benquisto, querido, prestigiado pelas pessoas, porque onde ele passava ele era reverenciado como um herói de guerra. Mas quando a Bíblia termina aqui o texto do capítulo 5 de 2 Reis, versículo 1, existe um porém na vida dele que chama-se lepra, uma doença, queridos, que para aquela época era algo praticamente impossível de se curar, porque não havia nenhum conhecimento científico ou por parte da medicina que pudesse tratar aquela doença. Mas a tradição, os costumes, inclusive dos próprios judeus, no caso dos sírios, talvez não se aplicava tanto, mas inclusive dos judeus, era que o leproso, devido não haver nenhuma fonte de pesquisa capaz de informar se havia possibilidade de tratamento ou cura, eles deveriam estar excluídos da sociedade, eles deveriam viver fora dos muros da cidade, num lugar chamado leprosário, num canto reservado única e exclusivamente para eles. Essas pessoas, elas deveriam viver excluídas do convívio familiar, elas deveriam viver afastadas de todo meio social, elas não podiam trabalhar normalmente, elas não podiam estudar normalmente, elas não podiam casar e ter filhos normalmente, porque elas estariam na realidade contaminando ou contagiando outras pessoas com aquele mal que até então era tido até como uma maldição. Queridos, ao olhar para Naamã, eu percebo que Naamã conseguia administrar isso na vida dele. Apesar dele ser um homem que tinha lepra, ele conseguia ter uma vida dupla. Diante do povo ele posava de bom, de feliz, de homem saudável, de homem realizado, de homem vitorioso. Diante dos olhares da população, da comunidade no meio em qual ele estava vivendo, ele posava de uma pessoa bem de vida, uma pessoa realizada, feliz, e que tudo estava certo na sua vida. Quem sabe com a conivência do rei, quem sabe pelo seu histórico e serviços prestados ao seu país, o rei de certa forma o ajudava, colaborava para que ele pudesse continuar desfrutando dos privilégios, né, que o seu cargo lhe proporcionava. Mas, apesar dele esconder bem isso do público em geral, apesar dele saber administrar sua vida pessoal, sua vida íntima, da sua vida pública, de lá fora ele posar de bonzão, de lá fora ele posar de feliz, de realizado, de pessoa que está tudo bem na sua vida, quando ele chegava dentro de casa, a lepra continuava lá. Quando ele chegava na sua intimidade, ele continuava contaminado. Ele continuava totalmente enfermo, doente. Sua alma era triste. Ele era um homem infeliz. Ele era uma pessoa que, apesar do dinheiro, do status do cargo, de todo o privilégio diante do seu rei e do seu povo, era uma pessoa que não conseguia vencer ou se libertar daquele mal que estava na sua pele, e que inclusive fazia com que toda a sua vida sofresse consequência e transtorno. Agora preste atenção, quando ele vai para um campo de batalha, traz para dentro da sua vida, traz para a intimidade da sua casa uma garota. A Bíblia chama de menina, e quando a Bíblia se refere a menina, ela não excede a idade de adolescente. Inclusive, por favor, preste atenção que a Bíblia diz que ela servia na casa de Naamã.
não pode ser uma garota muito pequena, e também não pode ser já uma moça de uma idade mais avançada, porque a Bíblia se referiria a ela como moça. Estamos falando de uma adolescente mesmo, uma garota que estava vivendo todo um processo de transformação, de novos sonhos, de novos projetos, de novos ideais, tinha toda uma perspectiva de vida ao lado de seus pais, na sua terra, na sua cidade, ali entre os seus amigos e familiares, e de repente ela é abruptamente arrancada do seu convívio e levada para servir na casa de Naamã, inimigo do povo de Israel, e para piorar, exposta ela estava agora à lepra, porque ela tinha contato com as roupas de Naamã, ela tinha contato com os utensílios pessoais de Naamã, ela tinha contato com a pessoalidade de Naamã, e agora então ela estava cheia de razão para odiar aquele homem, para querer a morte dele, para querer o fim dele, para com certeza, quem sabe, orar diariamente, para que fogo do céu descesse e consumisse com ele, para que quem sabe um trem passasse sobre ele, nem trem tinha na época, né? Mas quem sabe ela poderia profetizar isso, não é verdade? Com certeza ela tinha todas as razões do mundo para não querer ver aquele homem nem pintado de ouro, mas por incrível que pareça, esta garota, ela começa a observar a intimidade de Naamã e ela se importa com o problema dele.